Vai lá. Bom, boa noite aí a todas e a todos. É um prazer aí estar com vocês aqui na Tapera. Eu sou Antônio. Tem o pessoal aí, o Iago, Felipe, a equipe da Tapera aí, apostos aí. É um privilégio, uma honra. A gente está muito feliz de receber a Balada Literária aqui. Muito legal. A gente, enfim, está bem honrado mesmo. Receber agora aqui o Paulo Lins também, uma figura que dispensa palavras, assim, um cara sensacional, assim. Eu costumo dizer que há uns sinais, assim, quando a gente está no caminho certo, assim, quando algumas pessoas aparecem aqui, e a presença do Paulo aqui certamente e da Balada Literária também, né? E foi um negócio que muito legal para a gente. Então, muito obrigado. A gente está ao vivo aqui no Facebook. O pessoal que está aí fora também pode curtir à vontade aí. Tem os bares aí ao redor. Aqui do lado, aqui na Taperona, a gente também está vendendo cerveja, vendendo vinho. Enfim, acho que a gente vai ter uma noite maravilhosa aqui. Obrigado. Vou passar para a Carol aqui o microfone, e a Carol vai fazer aqui os... Obrigada, Antônio. Boa noite. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Bom, essa mesa aqui é uma celebração dos 20 anos do Cidade de Deus. Paulo Lins dispensa apresentações, né? Então vamos aos fatos já. Para começar, né, a primeira provocação, eu vou ler aqui rapidamente a epígrafe que ele escolheu para colocar no livro, que é um poema muito lindo do Leminski. Vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra uma esquina. Mínima linha vazia, a linha, uma vida inteira. Palavra, palavra minha. Então, a primeira provocação que a gente pensou em fazer para você é a seguinte: essas palavras, elas ainda são suas? Obrigado. Boa noite, obrigado pela homenagem. Marcelino, Jorge Filhote. Eu não sei falar o nome dele, eu falo Jorge Filhote. Jorge Filhote, você, Carol. Bom, quando eu estava... Essas palavras são minhas. Quando eu estava ainda militando na poesia, né, eu era poeta, eu sou ainda, mas digo que não. Só faço poema escondido. Mas o Leminski estava muito na minha vida, né? Ele já tinha começado, já era uma pessoa conhecida, mas a gente vivia junto, né? Que nem aqui, todo mundo, assim, sempre tem uma rapaziada que está fazendo, que está escrevendo, que se junta, né? O Oscar Arpaldi fala isso, né? A gente precisa andar juntos, quem escreve. E a vida do Leminski estava tão difícil na época. Ele tinha perdido o filho, o irmão e o pai, tudo numa sequência. Então ele já estava começando a depressão dele, que levou ele à morte, né? Aí eu morava no Rio, eu vim para cá, eu era professor na época e podia comprar livro mais barato, né? Aí eu estava na Companhia das Letras. Aí eu ia para a casa do Roberto Schwartz e ele ia para a casa do Augusto de Campos. Os dois não se falavam na época e tal. Aí ele, vão comigo. Aí eu botei ele no carro. Aí ele falou esse poema para mim. Aí, anos depois, o poema já existia. Mas ele falou para mim, assim, vim pelo caminho difícil. Tudo era difícil, tudo era muito difícil. Nossa, é lindo esse poema. E pensando nesses 20 anos do Cidade de Deus, você sente que as palavras desse livro, você sente elas como suas ainda, ou já são do mundo, ou de outro espaço-tempo? Não, são minhas. Que bom. O Cidade de Deus eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Era um livro que eu escrevi para... Eu sempre falo isso, né? Um livro que eu escrevi para os estudantes de antropologia, de história. Eu queria que ficasse dentro desse... Eu queria mesmo que ficasse dentro desse ambiente para diminuir a violência, para o pessoal da Secretaria de Segurança, do Ministério... Secretaria de Segurança, tem aqui o Ministério de quê? Da Segurança Pública, né? Mas tem um ministério que trabalha com isso. O Ministério, para os políticos. Eu achava que o livro ia para esse povo, porque foi um livro baseado em pesquisa, baseado em pesquisa antropológica, baseado em fatos reais. Aí, esses 20 anos, o livro ele continua, né? Ano passado eu lancei o livro na Finlândia,
Foi o último país que eu lancei. Ele continua ali, o filme também, né? Os amigos, né? A rapaziada do Conceito, né? Marcelino, Ferrez, o pessoal, os amigos da época. Eu gosto. Eu gosto. A gente vai se revezar. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Obrigada pela essa sabatina aí, pela essa generosidade. Eu que agradeço. O que permanece e o que mudaria, né? Cidade de Deus 20 anos depois, assim. O que permaneceria, né, aonde? no livro, no Cidade de Deus? Olha, eu nunca mais li o livro. Às vezes me pedem para ler uma parte assim, eu leio a primeira página, que eu gosto muito, e leio o final. Ou então a última página. Mas esse livro, quando eu fiz, tem toda uma época que você está situado literariamente. Quando eu comecei a escrever o livro, era nos anos 80, né? O Drummond estava vivo, o João Cabral estava vivo. Olha só, estava todo mundo vivo, né? Você fazer poesia com o João Cabral vivo é diferente, né? O Drummond estava vivo, o Leminski estava vivo, Cacau já tinha morrido, Ana Cristina já tinha morrido, Ali Solomon estava vivo. E estava um debate muito forte sobre os 30 anos da poesia concreta. Tinha o lado concretista aqui, os irmãos Campos, do outro lado tinha o Ferreira Goulart, que também estava vivo, o Haroldo estava vivo, todo mundo já morreu, né? O Augusto está vivo, Alberto está vivo. Então, era o momento de se celebrar a primeira vanguarda brasileira. Vamos chamar de vanguarda a poesia concreta. Né? A primeira vanguarda, o primeiro movimento literário nascido no Brasil, feito no Brasil, programado, com um manifesto, um movimento pensado. Né? E essa discussão de 30 anos estava muito em vigor. Então, todo mundo queria fazer uma coisa nova. Né? E se escrevia. Um dos amigos meus, Paulo Futeco, um amigo meu, poeta, ele falou assim: Paulo, escreve os personagens com número. Isso seria a vanguarda. Qualquer coisa seria a vanguarda. E Caetano Veloso gravando Augusto de Campos, gravando Leminski, Ali Solomon andando lá no Leblon, a gente se encontrava, Chacal, aquele povo. Um povo que alguns estão aí até hoje, né? Mas qual foi a pergunta mesmo? O que permaneceria, enfim, 20 anos depois? Aí eu tive um diálogo, eu fui dialogar com por exemplo, assim, eu peguei Crime e Castigo e escrevi Crime e Castigo todo. Mudando todas as palavras, eu botava um adjetivo. O Fogo Morto também. Fogo Morto também. Não, Fogo Morto eu li de trás para frente. Então, por exemplo, tem uma passagem no livro, que é A Morte da Criança, eu falei isso na outra palestra, que eu peguei, eu não consegui escrever, porque era muito forte, que o cara esquarteja uma criança. Eu peguei Dostoiévski e Pimba e reescrevi tudo. Aí eu bati a máquina, não era um computador, eu bati a máquina, eu escrevi Crime e Castigo todo, vários livros eu fiz isso. Né? Então, acho que continua tudo, porque era um diálogo com esse povo. Eu dialogava com eles, dialogava com meus contemporâneos, dialogava com a... por exemplo, tem assim, fale a fala, fala a bala. Isso eu peguei da poesia concreta. Né? Fale a fala, fala a bala. Essa coisa da literação, da repetição da poesia. Eu peguei isso e fui. Acho que ficaria tudo. E você ainda usa esse método para escrever? Não, agora eu já estou velho. Né? Não, agora, assim, eu fiz muito isso quando eu levei 10 anos para escrever a Cidade de Deus. Então, eu não sabia escrever romance. Foi uma coisa que jogaram no meu colo. Aí eu comecei a fazer isso com todos os romances que eu lia. Eu continuei fazendo. Eu me lembro que eu estava, quando eu vim morar em São Paulo, não. Eu comecei a vir a São Paulo, aí o Ferrez estava aqui, aí eu encontrava o Ferrez e só para ler os escritórios os novos. Só para ler os novos. Né? Vamos ler literatura nova.
Ele até me mostrou aqui assim, esse aqui é Marcelino Freire, está começando agora, Contos Negreiros. Falou assim, ó, tem um escritor novo aí muito bom, Marcelino Freire, aí me deu o livro do Marcelino. O que a gente fazia? A gente pegava um escritor novo e ia mudando tudo. A gente substituía todas as palavras por sinônimo. Sabe, a gente fazia isso. A gente fez isso com Contos Negreiros do Marcelino, com Milton Ratum. A gente pegava e ficava, a gente passava assim a semana toda. Não tinha crise, né? Não tinha nada, a gente podia ficar sem fazer nada. Aí a gente passava a semana toda reescrevendo aqueles livros que a gente gostava. Né? Um dia a gente foi para Curitiba. Aí chegamos lá, tinha o Soldado Rado Antunes, o Arnaldo estava lá, estava todo mundo e tal. Aí todo mundo lá sentado e tal. Ele, vamos lá, vamos para o hotel. A gente foi para o hotel. Ele dormiu no meu quarto, ele no computador lendo, ele lia um verso e eu mudava o verso todo. É palhaçada, né? Mas a gente gosta de fazer isso. Bom, então tem essa coisa da experimentação com as palavras, né, daquele momento, e a pesquisa é muito fundamental no seu trabalho, né? Foi o que iniciou o Cidade de Deus, e o Desde que Samba é Samba também foi muito baseado em pesquisa, né? Não, e aí... a pesquisa do Cidade de Deus foi uma pesquisa científica. E do Desde que Samba é Samba foi espiritual. Eu estava vendo que o samba tinha nascido junto com a Umbanda. Aí, vou contar essa história, tá? Eu falei, minha mulher. Aí, vou contar. Aí eu estava vendo, eu morava no Leme, né? Aí ia para a praia, eu morava uma quadra da praia. Aí eu estava assim, a gente desce assim, a mania de lavar o rosto na praia, sabe? Você acorda, aí você não vou tomar café, vou lavar o rosto na praia. Aí, com o olho cheio de remelo e tal, assim, bafo e tal, a gente mergulha na água para lavar o rosto. Aí eu acordei de manhã, botei 10 contos aqui para depois tomar um suco, botei uma camisa e tal, botei um chinelo, aí estou descendo assim, me passo Sombrinha. Sabe o que é Sombrinha? Sombrinha é parceiro do Jorge Aragão. Vai. O show tem que continuar. Nananana. Aí falou aqui assim, aí. Eu falei assim, pô, me leva no centro de Umbanda aí, meu compadre, porque eu estou querendo escrever um samba sobre samba, sobre Umbanda, e a pesquisa está difícil, estou indo para lá agora. Aí eu entrei, estava ele de Jorge Aragão. Aí eu peguei e entrei. Cheguei lá, no samba, na macumba, tinha uma macumba boa. Estava todos os sambistas lá, festa do Zé Pilintra. Toda a pesquisa que eu fiz pro samba, quem me falou foi do Dona Maria Padilha, seu Zé Pilintra, seu Tranca-Rua, só o pessoal da Umbanda. Só, tudo que está ali, eu agradeço. Eu boto lá, Dom da Praia, as crianças, eu peguei, entrevistei todo mundo, né, dentro do terreiro de Umbanda, fiquei lá 1 ano fazendo isso, e tudo que eles falaram, a pesquisa foi assim. Mas é pesquisa, né? A pesquisa espiritual. Pesquisa. E não teve ninguém que falou nada errado, todo mundo concordou. Tem um texto do Roberto Schwarz, que é lindo, né, sobre o seu livro, que ele fala que esse processo seu de pesquisa, ele chama isso de energias artísticas da atualidade, que não cabem na noção acomodada de imaginação criadora que a maioria dos nossos escritores cultiva. Eu achei essa provocação muito bacana, assim, né, da gente não ficar só na nossa torre de marfim da própria consciência e sair para fora, assim. E hoje em dia, o que é a criação para você, depois de todo esse processo? Olha só, continua a mesma coisa, sabe? Porque mesmo que a gente vá escrever... eu estou escrevendo um filme agora. Um filme sobre um cotista negro, né, um cotista negro. Ele vai para uma faculdade de medicina, aí vai ter a primeira aula de anatomia. Só tem ele de negro. Aí, os corpos que vão ser estudados são todos negros. Eu achei isso interessante, quem escreveu foi um médico. Aí eu vou fazer adaptação. Aí o Jefferson D., que é o meu diretor, está querendo me levar para uma aula de anatomia, para eu sentir, para poder escrever e tal. Eu gosto disso, da pesquisa. Tem gente que não faz. Eu já escrevi contos que eu não precisei de fazer isso. Mas eu gosto de fazer, eu gosto da pesquisa, eu gosto de ir lá, de pesquisar. Eu não gosto de errar fato histórico. Eu não erro fato histórico.
Não erro, não erro. E quando tem um revisor, professor, olha, se eu errei alguma coisa histórica aí, corta, fala para mim. E vou ver. E não é no Google, não. Eu vou na biblioteca, vou no Instituto de Pesquisa e vou lá e vejo. Qual que é a sua relação? Você tem ainda uma relação com a Cidade de Deus, assim, 20 anos depois? Você vai lá, enfim, você tem... Não, eu fiquei rico. Estou morando em São Paulo. Acabou. Nem preto eu sou mais. Não, eu tenho, assim, vários amigos, assim, mas é o seguinte, a Cidade de Deus, eu saí de lá... Quando eu estava escrevendo Cidade de Deus, eu não morava mais lá. Então, assim, eu tenho uns amigos que moravam lá. O meu melhor amigo não mora mais lá. Minha família toda se mudou. Então, relação de amizade, a maioria das pessoas se mudaram. Né? Então, todo mundo saiu fora e tal. Aí eu encontro o meu melhor amigo, né? O Aloysio, que eu falo com ele todo dia, por sinal. Ele mora nos Bandeirantes, mora perto. Né? Mas, assim, eu vou lá quando tem algum evento, assim, mas tempo que eu não vou. Mas eu já não tenho uma relação assim de amizade que eu tenho aqui lá. Né? Eu vou se me convidarem para lançar uma biblioteca, fazer um lançamento de livro, essas coisas assim, de pessoas que estão ligadas lá, algum evento político, aí eu vou. E teve mudança na Cidade de Deus, assim, depois do seu livro, do filme? Assim, você consegue contar para a gente um pouco? Olha... Ficou mais... O Marcelo Yuca, conversando com ele fez braços mais novos, munição mais... arma mais forte e braços mais finos. São mais crianças envolvidas. Tem uma relação muito forte de armas, né? A questão da guerra que se globalizou, né? Tem guerra e tal. A questão não é, assim, quando você fala, mudou alguma coisa em relação à violência que você fala, né? A questão não é a droga. Droga não faz mal a ninguém. Né? Droga não... A questão são as armas, né? Se não fosse, se fosse assim, se droga fizesse mal mesmo, tem tráfico de drogas, eu costumo sempre falar isso, tem tráfico de drogas em Barcelona, tem tráfico de drogas em Londres, tem tráfico de drogas em qualquer lugar do mundo e não tem essa violência toda. Né? A nossa guerra hoje sempre foi racial. Quem morre são os negros, quem apanha da polícia, quem vai preso são os negros, são os vestidos migrados, são os pobres. Então, essa violência que está aí, ela existe desde que o mundo é mundo, e é assim no mundo todo. É assim no mundo todo. A gente vai ver no mundo... Que guerra que tem hoje? É muçulmano contra o judeu. Não é porque você invadiu minha terra, eu quero o seu petróleo. Sempre foi motivo, desde sempre foi assim. Desde o Império Romano. A gente guerria com aquele outro que não é igual a gente. E continua, o Brasil não foge disso. E você comentou que você está fazendo um livro sobre um cotista, né? Não, um filme. Um filme, desculpa. Algum avanço sobre as relações raciais, sobre as tensões raciais nesses últimos 20 anos, você vê? Avanço sempre tem em tudo, né? A questão do machismo também avançou muito, quer dizer, a luta contra o machismo avançou muito, contra o racismo avançou muito, sempre tem. A gente tem que continuar com isso, né? A gente tem que batalhar para que isso acabe, mas é muito difícil. Eu me lembro do Saramago, quando ele recebeu o Nobel, ele falou assim, não, a gente evoluiu muito tecnologicamente, mas o ser humano, ele falou os homens, né? Eu vou falar ser humano para não ficar machista. O ser humano continua a mesma coisa, né? A gente não mata de catapulta, não mata de pedra, a gente mata de metralhadora. Mas continua a mesma coisa. As pessoas matam o tempo todo. As pessoas se odeiam. A gente se odeia, a gente não presta. É verdade. Há esperança? Eu não acredito que a humanidade, se tivesse que mudar, já teria mudado. Eu não
acredito que vai acabar essa ruindade aqui. Eu não acredito, eu sou muito desesperançado. Eu fui muito otimista durante muito tempo. Mas chega um momento que você vai vendo esses crimes, continua a mesma coisa, as pessoas não têm uma evolução espiritual. É individual, cada um, sabe? Você não acredita no meu Deus, eu te mato. Tá assim. Falar de cultura, né? A cultura aqui no Brasil, por exemplo, a cultura até hoje, a cultura negra está sendo estraçalhada, invadindo o terreiro de Umbanda, de Candomblé, sabe? Sei lá, tá piorando essa Inquisição. Eu acho que vai ter uma nova Inquisição. Os evangélicos, tomando conta de tudo, não pode isso, não pode aquilo. Desculpe se tem algum evangélico aqui, mas é verdade. Né? Então, eu estou meio desesperançado. Piorou. O crime piorou, porque vendo esse negócio de violência, a pessoa chegava no hospital, um médico, aparecia o cara com 38. Hoje o cara parece rasgado, armas potentes, é muita arma, é muita munição. Né? Piorou. Uma das perguntas até que a gente ia fazer, mas você já respondeu, é que a gente achou uma entrevista que você deu para a Heloísa Buarque de Holanda. A gente não viu a data, mas é de 2000 e pouquinhos, assim. E para essa pergunta, né, o que vai ser do Brasil daqui a 20 anos, você deu uma resposta otimista, que era um momento que acho que todo mundo aqui estava otimista, né, talvez. 15 anos atrás, enfim, com a eleição do Lula. Eu era jovem. Porque é o seguinte, a gente vai ver aqui, assim, na questão de hoje, do pensamento de esquerda, a esquerda que eu falo de esquerda de verdade, que faz trabalho social, que ia para a rua, tinha associação de moradores, tinha o movimento negro, tinha o movimento das mulheres, o movimento feminista, que era muito forte na época, tinha isso tudo. Deu uma estagnada. A gente não parou de trabalhar, a esquerda parou de trabalhar. E você passava qualquer biqueira dessa aí, qualquer lugar, tinha um cara lá com uma igrejinha e tal, o cara lá sozinho e falando, não sei o que e tal. Aí virou essa coisa grande, esse retrocesso. Foi um retrocesso, a gente vive no retrocesso. E a esquerda perdeu, a esquerda virou comunista, não sei o que e tal, o que você vê falar aí. A direita se organizou. Lógico que a direita se organizou para tirar Dilma, por exemplo, saía, tirava foto com a polícia, tirava tudo, a imprensa toda a favor e tal. E quando a esquerda ia, tinha pancada, tinha gás lacrimogêneo e tal, fica difícil. Mas eu não esperava que o Brasil tivesse esse retrocesso tão grande, não. E a literatura nisso? Ainda dá uma oxigenada? Ainda é alguma luz? As literaturas das periferias do Brasil, você tem acompanhado? Tem visto um movimento bacana, assim? Eu falo isso, às vezes o pessoal da universidade fala que eu estou maluco. Não sei por quê, porque eu estou certo. Eu acho que o movimento literário mais forte no Brasil é o movimento que aconteceu aqui em São Paulo. O mais importante, o mais forte, o mais contundente. Isso é fruto, não vem de hoje. Se você for pegar a literatura, analisar um pouco a literatura, quando Mário de Andrade que plantou isso tudo, mais recente. Lógico que vem de trás, mas Mário de Andrade ele fez uma biblioteca pública, ele fez uma... Ele era secretário de Cultura de São Paulo, o assessor. Ele fez a primeira biblioteca ambulante aqui. Quando o samba estava nascendo no Rio de Janeiro, saiu o Mário daqui e o músico, o maestro, o modernista, Vila Lobos, foram para o Rio encontrar com o Pixinguinha. Pouca gente sabe disso. Com o Pixinguinha, com o Ismael Silva, com o Senhor, com medo que a cultura negra fosse
a cultura negra e a cultura indígena. No manifesto modernista, tem aquela procura pelo homem profundo. Né? Eles falam, procura pelo homem profundo, que era o índio negro. E eles achavam que ia acabar. Por uma coisa muito grande. A época que chega mais imigrante aqui em São Paulo foi no entreguerra, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que veio essa chama de imigrante para cá, europeu. O Manuel Bandeira e o Mário, eles achavam que essa prepotência escravagista do português iria acabar. Não acabou. Os italianos, todos os europeus, os alemães, todo mundo que veio para cá se apossou dessa coisa da escravidão. Né? Então, eles dois saíram, pediram, encomendaram 2 músicos, um poeta, para percorrer todo o Nordeste brasileiro e registrar toda a cultura negra. Né? Aí, 100 anos depois, um tempo depois, esses filhos de nordestinos, né? Essa São Paulo nova, São Paulo novinha, essa São Paulo metrópole, esses filhos que estão tendo seus avós agora, da periferia, fazem a literatura periférica. Bota a literatura na quebrada. Né? Lança isso. Isso, para mim, é importantíssimo. É mais importante, é o que mais... E tem poeta de qualidade, tem texto de qualidade, todo mundo escrevendo. E essa literatura, para mim, é a coisa mais importante que teve aqui. Agora, temos que pensar em Mário de Andrade, Alves de Andrade. Eles encomendaram uma pesquisa, fizeram isso e tal. O Mário de Andrade foi para a zona, lá para o Baixo Meretrício, foi para o Estácio, o lugar dos negros, pesquisar e tal, preocupado com isso. Teve um pontapé inicial, mas o pessoal pegou aqui e temos hoje em São Paulo. E, bom, antes de abrir um pouquinho para a plateia, né? Essa é a 7ª conversa do dia que você está tendo, pelo que a gente falou? Não, palestra é a 2ª, mas eu dei 5 entrevistas hoje, eu comecei cedo. Eita. Eu não sei por que está acontecendo isso. Ué, 20 anos, né? 20 não é 20 pouco, anos, né? 20 anos. Eu tô... E nesses 20 anos, com essas bilhões de entrevistas que você deu, tem alguma pergunta que nunca foi feita? Tem algum assunto que você acha que as pessoas não abordaram ainda? Que abordaram? Não, acho que... Assim, eu não sinto falta de nada, não. Nenhum assunto que dá vontade de falar mais, que não perguntam? Não... Acho que já perguntaram tudo, porque a gente vai muito à universidade, né? Quando a gente vai para fora do país, geralmente o público é brasileiro, que moram fora, né? E o pessoal universitário que estuda literatura brasileira, portuguesa, esse pessoal que pergunta. Então, as perguntas são muito parecidas, né? O universo é vasto, mas acabam se repetindo, né, as perguntas. Mas eu respondo totalmente diferente. Sempre respondo diferente, sabe? Porque você não está na mesma sintonia e tal, aí você responde diferente. Tenta acrescentar mais coisas, né? E tem coisa que eu respondia que eu mudei. Eu não sei o que é, mas eu assim, não posso falar mais isso. Aí eu peguei e mudei, sabe? É isso. Beleza. Acho que a gente pode abrir agora, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pensando no Cidade de Deus, 20 anos. Olá, perguntas. Alguém quer? Queria saber de você, o que você sentiu quando assistiu o filme Cidade de Deus? Porque quando eu vi, eu fiquei muito orgulhoso, cara. Eu falei, porra, finalmente o cinema nacional deu uma dentro. Porque assim, eu gosto de filme nacional, mas eu curto Zé do Caixão, filme de terror. Cidade de Deus, para mim, é o primeiro filme brasileiro que eu vi. Eu falei, pô, não tô com vergonha. Queria saber como você se sentiu. Você, pô, deve ter sido do caralho. Falar assim, honraram o meu livro. Olha, o filme Cidade de Deus ele começou muito antes, né, para mim. Eu nunca tinha tido lido o roteiro. Nunca tinha... Hoje eu sou roteirista, né? Mas eu nunca tinha lido o roteiro e tal. E a linguagem do roteiro ela é muito técnica. Não é só os diálogos que não, mas ela é muito técnica. Quer dizer,
pode ter poesia, pode ter tudo, mas não é como no romance, né? E quando eu li o roteiro, eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Eu falei assim, pô, os caras mudaram tudo, juntaram um monte de personagens num só e tal, fiquei chateado. Aí, não gostei não, do roteiro. Aí, eu fui para as filmagens, sabe? Me chamaram um dia para ir para a filmagem e tal. Foi até um negócio legal que o motorista que foi me buscar, ele não sabia qual era o autor do livro. Ele estava todo feito, nossa, estou ganhando dinheiro pra caralho, estou com muito dinheiro, esse filme está bombando. E tinha alugado um monte uma frota, ele era dono de uma coisa de carro, sabe? Então, eu falei assim, pá, cheguei lá, aí eles filmavam e de noite a gente viu que filmava. Eu também não gostei, não. Fiquei chateado. Aí, quando lançou, também não gostei. Aí, quando fez sucesso, começou a me dar dinheiro, eu comecei a gostar. Mentira. Eu gostei, sim. Eu acho que, assim, quando eu comecei a fazer roteiro, que eu comecei a entender uma adaptação. Hoje eu estou adaptando o livro do Marcelino Freire. É uma dificuldade muito grande, nossos ossos, para adaptar, para você guardar o que o autor quis dizer. Aquela coisa do Nietzsche, né? A alegria de entender o que o outro quer dizer. Então, assim, eu tenho que pegar do livro e guardar a mensagem que ele quis dizer. E Marcelino cada hora falou uma coisa para mim. Ele bebe, porque o livro aqui fala isso, aqui fala de uma... Não é sobre... Eu quis falar sobre arte e tal, sabe? Eu nunca consigo entender. Mas o Braulio Motovani fez um grande trabalho, eu adorei, hoje eu adoro o filme, e hoje eu gosto, depois eu fiz Cidade dos Homens, eu mesmo escrevi o roteiro, você fazia cinema, aí passei a gostar mais. Eu gosto muito do filme, sim, adoro o filme. É brincadeira esse negócio. Tomar cerveja? Oi. Oi, boa noite. Obrigada por estar aqui. Muito bom a gente ouvir você falar. Minha pergunta é bem simples. Você consegue migrar da literatura para o roteiro de cinema com facilidade? Porque são duas linguagens muito diferentes, né? Queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso. Obrigada. Romance, apesar da pesquisa, é uma página em branco todo dia. Eu não faço projeto do que eu vou escrever. Eu vou escrever assim, assim, vou fazer um livro assim, assim, assim. Às vezes, na pesquisa, vai desenhando e tal, mas é uma página em branco. Você senta, eu escrevo 3 páginas por dia. Agora parei para uma, porque a idade vem chegando. Hoje eu estava no metrô, o menino me ofereceu lugar, eu fiquei assim. Eu entrei no metrô agora, assim, né? Aí eu estou no metrô em pé, estou dentro do metrô, aí a menina, moço, o senhor quer sentar aqui? Eu olhei assim, nossa. Então, assim, a idade vem chegando, a gente vai parando, né, de fazer mais. Mas, assim, o livro era uma página, o Baudelaire fala isso, né? É escrever uma página em branco todo dia, isso que é o delicioso. Você não sabe o que vai escrever. Agora, o roteiro, quando chega para fazer o roteiro propriamente dito, você faz uma sinopse, faz um argumento e faz uma escaleta. Você discute com o diretor, você discute com o produtor. Primeiro você apresenta a ideia. Quando você vai fazer o roteiro, o filme já está pronto. Você sabe quanto você vai gastar. Você sabe o orçamento do filme. Né? Eu não sabia que eu ia escrever 600 páginas de livro. Eu não sabia. Né? Teve uma hora que eu não aguentava mais, eu vou ter que acabar esse livro, porque não tinha assunto, eu ia escrevendo, mas eu não tinha. Eu sabia a história, como é que ia acabar. Mas acabou totalmente diferente, né, do que eu fiz. Né? E às vezes, por exemplo, assim, eu não lia só literatura na época, né? Eu li muito filosofia, eu gosto de filosofia. Aí eu estava... No meio do livro, tinha escrito um monte de páginas, aí eu fui ler Foucault. Na época era novidade aqui no Brasil. Aí eu voltei atrás e reescrevi o livro todo. Eu já reescrevi o Cidade de Deus várias vezes, tinha quase 1000 páginas. Eu fui reescrevendo.
O Arnaldo fala isso, né? Escrever é fácil, difícil é escrever, né? Fazer poesia é fácil, difícil é ser poeta. Então, assim, é muito difícil, né? O romance, cinema, você... Por exemplo, eu já fiz novela, já fiz minissérie. Eu fiz minissérie quando estava no Carvalho, eu fiz Subúrbia, minissérie para televisão. É um ano de preparação. Um ano, com 30 minutos, com censura. Você não pode escrever na televisão que você vai fazer no romance e tal. Sabe? É bem diferente. Difícil mesmo a poesia. A poesia que é difícil. Eu continuo. Poesia, assim, assim, aparece uma coisa nova na sua vida, você pega e vai tentar fazer um poema, né? Ih, rapaz, vou desligar aqui, Marcelino. Aí eu vou, aí, eu não sei se é ele, mas assim, deixa eu desligar essa porra. Tem essas coisas, né? Mas eu não sou militante da... É o seguinte, olha só, vamos falar sério. Eu não estou lendo poesia. Eu leio assim, não estou lendo como eu li antigamente. Mas quando você abandona a poesia, ela te abandona também. Se eu começar a ler poesia todo dia, eu vou acabar fazendo um poema. Como eu estou fazendo cinema, televisão, eu vejo muito, eu vou ler o que está afim. O que eu estou trabalhando para pesquisa naquele momento, né? Mas para fazer poesia, eu vou ter que ler... Por exemplo, quando eu fui fazer Cidade de Deus, o que eu fiz? Eu já tinha lido a maioria dos clássicos, né? Eu era professor, estava na universidade. Aí eu li todos os novos, todo mundo que estava lançando. Os novos eram quem? Era Patrícia Mello, Marçal Aquino, Bonassi, Rufato não existia, Marcelino, Ferrez também não existia. Tinha pouco, Meu Tatum, Bernardo Carvalho, só. Aí eu li todos os novos, né? Li toda a poesia contemporânea, aí sim eu vou escrever. Né? Foi assim. Espera aí, ali. Oi. Oi, boa noite. Eu queria perguntar, dentro do seu trabalho, quando você está escrevendo romance, conto, poesia, e quando você está escrevendo roteiro, qual o grau de autonomia? A palavra certa não é bem autonomia. Assim, por exemplo, quando você está fazendo um roteiro, em que medida você se sente livre para trabalhar com a criatividade, para ter alguma coisa que tem uma porcentagem de autoral, digamos assim? Tem espaço para isso? Você trabalha com isso também? Ou não? É uma coisa muito dentro de um contexto muito maior que você acaba não tendo muita... Roteiro de cinema é uma coisa, né? Você não pode fazer o que você quiser. Né? Faroeste Caboclo, por exemplo, é o Santo Cristo e o outro, Jeremias. Quem é que matava? Jeremias que matava. Jeremias que matava. Você tinha que matar uma mulher grávida. Na música, estava grávida, morreu a mulher. Vai botar isso no cinema. Não dá. Para o cara pegar e matar uma mulher grávida. Não dá para botar. Né? Aí você tem essa limitação. Você tem a limitação de tempo. São 80 minutos, são 80 páginas. Você não pode passar disso. Por exemplo, o ministério é mais difícil. Você tem que contar a história em 30 minutos, com 2 comerciais, televisão. Tem um primeiro gancho, você tem que botar 2 ganchos. Primeiro gancho, segundo gancho, terceiro gancho. Né? E o grande gancho final. Porque depois o cara tem que ver. Novela, então, tem que terminar com... Pode não dar em nada depois. Isso eu fico muito preocupado com isso, porque se você apontar uma arma para o cara, você vai ter que atirar. Sabe? Em literatura eu faço assim. E em novela você tem que botar, mas só para prender o espectador, você cria um gancho e depois você não dá em nada. Né? E você sabe o que vai fazer. Então, tem limitações. Televisão tem limitação, porque você não vai botar uma cena
pesada com criança vendo, 7 horas da noite, 8 horas, tem que trabalhar com isso. Você vai ver que estão famílias dentro e televisão é um aparelho doméstico. Você vai ter que trabalhar com essas limitações. Agora, romance não. Romance, eu poderia fazer um livro de 800 páginas. Né? Estava muito grande. Quando eu apresentei o livro da Companhia das Letras, o Luiz queria cortar, eu não deixei. Eu disse, não vou cortar nada, não. Ah, corta. Eu disse, não vou cortar, não. Não cortei. Hoje eu me arrependo. Depois eu cortei. Mas você tem mais liberdade, né? Cinema também. Por exemplo, se você vai pegar e vai botar a cena de sexo, por exemplo, né? No filme você vai limitar a idade, vai perder público. Aí uma cena só, o cara vai pegar proibido para 18 anos, aí você perde público. Né? O audiovisual tem limitações. Tem muita limitação. O que não tem limitação é... Até agora, a arte plástica está tendo limitação. Tudo, né? Agora, o mais livre mesmo é a poesia e o romance, tem mais liberdade. Você? Peraí. Boa noite, Paulo. Eu gostaria só de saber de você, 20 anos depois, se tivesse a oportunidade de reescrever Cidade de Deus, você reescreveria, mudaria alguma coisa? Teria alguma coisa que você poderia acrescentar ou não? Ah, mudaria. Mudaria, porque 20 anos depois, eu estou mais um pouco mais experiente, né? De vida, pela própria segmento, né, da vida e tal, né? Mas assim, eu dialoguei muito com os Alins do Rego. Eu não sei porquê. Foi um livro que me marcou muito, Fogo Morto. É tripartido. São 3 histórias, meu livro tem 3 histórias. Tem um cavaleiro andante, que passa a história toda, que é o Buscapé, que ele narra a história, o narrador, né, que é o mestre Zé Amaro. Ele passa por todas as histórias. São 3 épocas diferentes. E eu fiz assim. Eu usei uma linguagem coloquial extensa, nas 3 fases diferentes. Dá trabalho, né? Eu queria fazer um livro bem trabalhoso. Eu não sou que nem o Marcelino que pega, vou escrever um livro, o Marcelino pega, vai escrever um livro, ele vai lá para Paraty e escreve o livro em 3 meses. Aí e fica bom, né? Nossos Ossos é bom, eu amo aquele livro, eu fiz a orelha do livro. Mas assim, eu demorei muito. Então, eu trabalhei com a linguagem, trabalhei com tudo e tal. Os artistas que eu li na época, lógico que hoje tem coisa nova, né? Eu teria que ler os novos de novo, né? Mas Arnaldo que fala isso. Você que já leu os clássicos, lê os novos e conversa. Ele fala isso, é uma coisa que você tem que ler os novos, né? Porque eu já passei, né? Sentar lá no metrô. Eu estou impressionado com isso. Beleza. Pessoal, posso fazer uma última? Eu aqui já, enfim, eu só queria que, enfim, você falou, você está meio pessimista. Eu não sei se é um estado de espírito. Não ficou claro para mim se é um estado de espírito com relação a muita coisa que está acontecendo. A maior parte das pessoas que eu convivo está entristecida, está chateada, está preocupada. Mas ao mesmo tempo você elogiou uma nova cena literária aqui em São Paulo, e talvez mais dispersa, mais geograficamente, socialmente dispersa. Não sei se eu entendi bem. Enfim, eu não sei se você está triste agora, ou pessimista com o futuro. É algo de agora, do momento, ou é algo que você está projetando mais para frente? Você não vê na meninada aí uma capacidade, uma vontade, sei lá. Não sei, enfim. Não vejo não. A gente aqui, eu estou vendo aqui, né? As pessoas aqui,
e tal. Todo mundo aqui escreve. A maioria escreve. Todo mundo tem uma relação. E a gente não chega nem a um décimo do décimo do décimo do décimo. Essa questão da consciência política, essa questão da consciência social, ela se reduz a um grupo muito pequeno que está cada vez menor. As pessoas se odeiam. E sempre foi assim. Havia um trabalho de consciência social, desenvolvimento social, que veio, trabalho sério, dentro da arte, o Boal, por exemplo, na música, né? Tem os compositores da música popular brasileira que trabalharam, né, socialmente, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso. Por exemplo, a minha questão em relação aos homossexuais, eu, menino, criado na favela, eu vim refletir sobre isso com Caetano, beijando Gilberto Gil na boca, Ali Salomão, aquele pessoal e tal. Essa consciência, a questão da relação com a mulher, foi tudo um aprendizado que você tinha grandes artistas fazendo isso, os professores e tal. E isso deu uma esfriada, deu uma... Sei lá. Eu não tô, tá bom, eu não vou ficar tô falando que eu estou pessimista, porque daqui a pouco eu vou... Vamos tomar uma cerveja, né? Vamos beber uma cerveja. Pode perguntar. Não, eu ia falar que tem, enfim... Tem muita gente fazendo coisas também para a gente não cair num buraco, né? Tem muito movimento LGBT, tem muita gente do movimento negro, enfim, cavando projeto e cavando... Eu estou chateado com o golpe mesmo, eu estou chateado com o Temer, na verdade é isso. Na política, com o judiciário, eu estou muito triste com o judiciário, sabe? Eu não esperava que essa raça de advogado era tão burra, tão idiota assim. Eu não esperava que o judiciário fosse compactuar com o golpe. Eu não esperava que ia ter um golpe desse. Eu não esperava que ia ter manifestação de bater panela para Dilma e não bater panela para os corruptos de hoje. Eu não imaginava isso. Eu não imaginava que ia ter tanto racismo assim colocado. Eu não imaginava. Eu achava que o Brasil tinha dado um avançado. E foi tudo mentira. O Brasil retrocedeu. É isso que eu estou chateado. O Brasil retrocedeu. A gente está vivendo um momento muito difícil. Né? O Antônio Cândido, ele sempre falou isso. Ele falava dessa questão de que houve um avanço, há um avanço dos movimentos sociais, não estou falando de política, não estou falando de esquerda, não. Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos também. Aqui foi golpe, lá foi eleições. Então dá uma certa tristeza. Mas está tudo bem. Ainda há lugar no metrô. Hoje o metrô estava tão cheio, gente. Aí eu tô lá, moço, quer sentar aqui? Achei ótimo. Educação também. Acho que... Vamos continuar. O Paulo quer continuar. A gente quer, enfim, alguém tem mais? A Regina chegou agora. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não. Regina, uma pergunta. Assim, então assim, a gente está falando aqui, por que nós estamos aqui? Chega aqui, eu estou vendo um monte de escritor aqui. Ó. Tem um ali, tem outro ali, tem outro aqui, tem outro aqui. Cineasta, escritor, todo mundo aqui escreve, vocês escrevem e tal. A gente está aqui confraternizando. Essa coisa, eu estou aqui, 20 anos, na celebração da Cidade de Deus, que Marcelino arrumou para mim porque é meu amigo, gosta de mim e tal. Mas aqui, a gente está aqui, eu estou falando aqui porque eu estou sendo
né, homenageado e tal. Mas a maioria que todo mundo escreve, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Eu queria que esse público fosse totalmente diferente. Que cada um de nós aqui estivesse num local falando de literatura para quem não gosta de literatura ou para quem não conhece a literatura. Agora, o que eu estou falando aqui é chover no molhado, né? Mas a gente precisa disso. César Arpaldi, no ABC da Literatura, um livro velho, ABC da Literatura, ele fala que a gente precisa estar junto. Esses encontros que a gente tem aqui, porque tem gente aqui que eu só vejo na balada. Tem gente que eu só vejo na balada. Tem amigos. Por exemplo, esses encontros internacionais, né, que a gente vai, vão sempre os mesmos autores. São aqueles que estão vendendo no mundo, sabe? Aí vai, a gente fala a mesma coisa e tal. A gente está sempre se reencontrando, sempre ficando junto. Então, é por isso importante essa iniciativa do Marcelino, ainda mais com gente nova. O Marcelino é uma das pessoas que eu mais adoro nesse mundo, porque ele pega e trabalha com um escritor novo, com gente nova, por paixão a não se apagar, né? Mas é interessante essa interação, né, querido? E você aqui agora. Todo mundo aqui é de literatura, todo mundo faz literatura. Eu estou aqui falando aqui de Frozô, aqui na frente, mas todo mundo aqui tem uma história para contar, todo mundo é escritor, grandes livros, grandes escritores. Você, todo mundo. Estamos aqui juntos. E precisamos celebrar, né? E beber. Hoje eu vou tomar uma cerveja. Para comemorar também 20 anos Cidade de Deus e lançamento do Orelhas, né? Prazer estar aqui, obrigado. As pessoas que estão aqui. Pode. Tem uma pergunta da Regina. Não faz o microfone, porque senão o pessoal não escuta. É tão rápido. Eu queria saber para quantos países, em quantas línguas já foi traduzido o livro Cidade de Deus? Olha, eu não sei agora, mas foi para muito, para Grécia foi. A Grécia foi logo no começo. O último lançamento que eu fiz foi na Finlândia. Mas saiu em vários países que eu nem sei. Às vezes sai em país você nem vende. O pessoal pega, escreve, não te consulta e lança o livro sem você saber. Um dia eu estava no táxi, né? Eu peguei um táxi lá do Rio de Janeiro, eu saí, peguei um táxi, aí tal. Hoje teve aqui um atentado na praça, aqui na Jordânia, e tal. Mas é interessante, rapaz, bem no dia do lançamento do Cidade de Deus aqui na Jordânia. Aí você vê. Mas foi um livro que saiu para o mundo todo. Por uma questão por exemplo, assim, é sucesso, né? Mas vamos avaliar esse sucesso. O sucesso, eu sou negro, criado na favela, um dos primeiros escritores a escrever livro na favela e tal. Foi o Ferrez, na verdade, né? Veio depois. Então isso movimentou. A imprensa jogou muito com isso. E Companhia das Letras. E o Roberto Schwartz. Né? Então veio toda uma coisa para... O livro não é tão bom assim, não. A questão é o momento certo, o lugar certo, a hora, sabe? O momento que acaba a ditadura, começa a democracia. 92, estava ali, anos 80 e tal. Então teve toda uma história que envolveu o livro para sair para o mundo todo, né? Mas foi para um... Assim, foi para uns 50 idiomas, assim. 48, estava em 48, agora deve estar em 50. Mas tem lugar que eu não sei. Mas, você, por exemplo, você lança em espanhol, pronto, você lança por uma boa parte. Você lança em inglês, lança por uma parte. A questão é você sair em 5 línguas. Você saindo em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Aí você vende para o mundo todo. Aí vai no japonês, pum, aí pronto. Mas isso é muito difícil. Tudo vai de acordo com a questão de momento. Eu sei muito bem não, você é bom, não.
É o momento, é onde o Brasil, a sintonia. O Lula, por exemplo. O Lula vendeu meu livro, por isso eu gosto dele, vou botar nele de novo. Ele, onde que ele ia, ele falava da Cidade de Deus e tal. Não, o Brasil é a Cidade de Deus e tal, e tal, e tal. Ele falou para mim assim, Paulo, eu sou o maior divulgador do teu livro. Eu assim, obrigado, meu filho. Isso aí. Obrigada, Paulo, pela conversa. O Paulo está convidando todo mundo aí para tomar Obrigado. uma cerveja depois. Tomar uma cerveja. Bom, agora a gente queria pedir a voz do Paulo emprestada para ler a nossa epígrafe. Você lê para a gente? E a gente vai fazer... a gente está lançando aqui o Orelhas, né, que é o nosso livro do nosso grupo, que chama Djalma. E a gente vai ler alguns trechinhos muito rapidamente, tá bom? Só para dar um gostinho aí para vocês. Vai durar menos de 10 minutinhos, então a gente pede para vocês ficarem. Antes disso, a gente pede para o Paulo ler, então, o poema que abre. Aquilo que revelo é o mais que segue oculto em vítulos alçapões. São notícias humanas, simples está no mundo e brincos de palavra. O não está estando, mas de tal jeito urdidos o jogo e a confissão, que nem distingo eu mesmo o vivido e o inventado. Olha que bonito, hein? Vou repetir. Aquilo que revelo é o mais que segue oculto, em vítulos alçapões. São notícias humanas, simples está no mundo, e brincos de palavras o não está estando, mas de tal jeito urdidos o jogo e a confissão, que nem distingo eu mesmo o vivido e o inventado. Tudo vivido? Nada. Nada vivido? Tudo. A orelha pouco explica de cuidados terrenos, e a poesia é mais rica, é um sinal de menos. Carlos Drummond de Andrade. Bonito. Tamo junto, obrigado, valeu. Vamos celebrar. Bom, agora acabou. Alô? Alô? Vai, não, eu tô começando a fazer. Você quer fazer? Eu acho que uma foto aí. Ah, tem uma foto? Tô bem aqui. Vou tirar esse óculos aqui porque tá feio, Celso. Vamos fazer a leitura agora? Vamos. Quando na escala de 1 a 10 doeu 10, de abstêmios, boêmios e bêbados, de descascar cebola com ressentimentos, de quando se planejou partir, de quando se ouviu uma carta chilena, de quando morreu um cão, de quando se bateu partes do corpo em quinas de móveis, de grandes dores quando se chorou junto, de grandes dores quando se chorou sozinho, de quando as lágrimas tinham gosto de ostra, das lágrimas que não se explicam e escorrem sem motivo algum. Essa é a história de uma menina de 10 anos chamada Verena. Um dia, Verena acordou bem cedo.
mais cedo do que sempre, e ficou na cama, olhando para a janela ainda fechada, sentindo uma coisa muito estranha. Verena era uma menina que gostava de jogar futebol, ir à escola, de tomar cereal de chocolate com leite morno, e acordou, naquela quarta-feira, sem vontade de nada. Não era tristeza. Verena simplesmente amanheceu sem desejo. As correntes oceânicas colidem com as escarpas das montanhas. Levantam as águas em baile de todos os minúsculos nutrientes de vida marinha que alimentam os plânctons, que alimentam a baleia azul, muito maior que o maior dos dinossauros. Você imagina o tamanho de uma baleia azul? Imagine um elefante. Imagine o peso de um elefante. A língua da baleia azul pesa o mesmo que um elefante. Imagina uma veia. A gente poderia nadar na veia de uma baleia azul. Crawl, costas e borboleta. Vivo para ler e reler, e perder Paul, e ganhar Paul, a cada recomeço, e ganhar Margaret, quando ela finalmente esquece Paul, e abandona Joan, a pequena, para seguir ao campo feroz da vida enclausurada em flores, e perder Margaret ao fim do livro e ganhar de volta, e rezar por Joan, que perdeu o suposto pai tão cedo, Paul, que queria apenas navegar o céu, queria apenas demonstrar seu invento tão bonito, sua cascata de flores a Margaret, recém-casados, era uma surpresa, e para a surpresa de todos. São como volumes para uma biblioteca perdida, dispostos ao seu alcance, orquestra de amanheceres insones, glossário do sol invernal, paleta de escuros para vagalumes, opus 5, modos de apagar candelabros, rumores de pisar em cacos, estação Treblinka, anos de pó sobre os quadros nos dedos, o cão no contraluz, a lasca de unha do morto. Falta pouco para Nova Arembepe? Se num pôr do sol, um baseado. Feche os olhos quando eu disser agora. Antes que leia este livro, fiel leitor, imagine ouvindo o texto fresco na cama ainda quente, ou quem sabe no café da manhã, ovos mexidos, suco de uva integral, bico do peito destacado na camiseta branca. Ou imagine o dedo dela acariciando a própria língua e logo lambuzando de saliva quente a ponta de uma página dos primeiros impressos, para virá-la e prosseguir na leitura. Sila está lá para percorrer conosco esse outro território, onde não há latitude que dê conta, pois entre grandes explosões, lança-chamas, batalhas sem derramamento de sangue, que são as mais terríveis, canibalismo, hecatombes ou tragédias nucleares, Luciana nos surpreende ao mostrar que a delicadeza pode ser a coisa mais radical que existe. Amanhece. Não descobriu o estrado a tempo, o colchão, o lençol onde dormia. Nesses 16 anos, ninguém tocou meu ombro magro, a ponta inflamada da clavícula, dizendo: vá até ela, chegue mais perto, pegue na colo, na escola, dê o que comer, abra a porta, cubra do frio a noite. Amanhã é seu aniversário. Cantaremos parabéns quando o sol se pôr. Farei brigadeiros desta vez. Perguntarei qual o sabor do bolo, o recheio e a cobertura. Te perguntarei sobre as coisas e os assuntos. Te convidarei para participar. Procurarei saber dos teus amigos, da família dos teus amigos, se tem namorado alguém, já foi tocada nos ombros, no rosto, na pele. Nascia? Minha filha, eu não sei. Apesar de tanta exposição, o nome do artista ainda não consta nos textos acadêmicos e sequer transpassa as conversas de vernissage. A razão é simples. Galeristas, críticos e curadores ainda não perceberam que 5 ou 6 tábuas em uma esquina da Avenida Paulista constituíram efemeramente uma das maiores obras de arte contemporânea. Também não se deram ao trabalho de perceber o cartão dedicado a Mário Pedrosa no buquê de flores destroçado em uma calçada da Vila Olímpia. Eu só escrevo orelhas de livros que eu gosto. Quando abri o PDF com o livro do jovem escritor, fiquei com medo de não gostar, porque o escritor famoso é tio dele e muito meu amigo.
O medo passou quando comecei a ler e percebi que ali estava o primeiro romance de um jovem escritor promessa. Se continuar escrevendo livros tão bons quanto esse, o jovem escritor promessa se tornará autor renomado. Isso não significa que o ex-jovem escritor promessa, então autor renomado, viverá de vender livros. Provavelmente ele terá uma outra profissão. Se a arte pode ser um jogo, essas são as regras de Brumer. Criar obras que dificilmente serão capitalizadas ou até mesmo percebidas. O artista se empenha em armar o maior embuste que o mundo da arte já presenciou. Não há olhar atento ou sensibilidade curatorial que não tenha sido enganada por suas obras. Em todos os lugares possíveis, porque se eu perdi, eu vou achar. Nos azulejos da piscina do prédio, na mochila da melhor amiga, na gaveta bagunçada do irmão mais novo, nas conversas com a mãe. Ao longo da história, o leitor vai descobrindo um grande mosaico de ideias e também que Verena é uma menina corajosa, muito corajosa. A quarta parte é sobre lágrimas específicas, dividida em 5 capítulos curtos. De Nossa Senhora de Rosa Mística, cujas lágrimas molharam os papéis de pedidos, que ainda hoje secam ao sol. De quando se engole sem mastigar, e para isso a mandíbula abre a ponto de comprimir a glândula lacrimal, motivo pelo qual os crocodilos choram. De crianças com mais de 5 anos que ficaram com a ponta do lápis espetada no gordinho da mão. De 5 meninos pretos de Costa Barros que conseguiram chorar pouco, porque os estímulos cerebrais na glândula lacrimal foram interrompidos por 50 tiros. Sebastião Arquimedes é um homem pacato. Janaína Maria não sai de casa a não ser para ir à feira. Seus filhos, João e Teobaldo, gastam horas em seus quartos jogando peteca. Já o cachorro da família, o Dudu, lambe as patas o dia todo. Eis uma família que vivia tranquilamente, até o dia em que o gato Moisés caiu da sacada. A suspeita, alguém esqueceu a janela aberta. Paul não retorna e deixa Joan, pequena, e Margaret enlouquece e corre ao campo de flores, que se torna um claustro. Ela perde a referência de norte e sul, e da cidade não escuta mais nada. E o vento bate de todos os lados, e ela come as plantas, até que não come mais. Eu tentando transbordar minha presença pelos dedos, para as páginas, Margaret. Queria transbordar e virar teu campo de flores, te alimentar e te velar o sono, e te espantar da loucura solitária. Você está, para sempre, presa, até que o livro recomece e você é feliz de novo com... E quem sofre sou eu, que te quero tanto. O orelhão que escondeu um beijo, que ecoou o que não devia, que morreu na esquina e acabou virando berço de menino. O orelhão que era imenso quando o Ricardo tinha 4 anos e olhava para o teto sujo de fibra de vidro. Gostava de se pendurar no fio feito cipó. A avó, por ser vó, deixava. Enquanto isso, tirava uns lencinhos de papel amassados da bolsa para limpar o bocal antes de falar. Ricardo sentia saudade do cheiro de Kleenex. Ladrões de orelhão, criminosos e decoradores. 2 orelhões juntos, um para cada lado, difundindo vozes em estéreo, sem nenhuma sincronia. Te amo, insistentemente repetido até a ficha acabar. A conversa fiada, com um certo prazer de não ser privada. E tanta coisa que a gente passou e vai ler trocando o peso do corpo de um pé para o outro. Então é isso, o livro está à venda ali fora, outros livros também, o livro do Paulo Lins também está à venda aí, todo mundo junto aí. Valeu, obrigado aí por todo mundo aí, valeu demais.